Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Eu converso com o Dr. Frederico Navas Demétrio e hoje nós vamos falar sobre suicídio. Nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio, Frederico. O que está acontecendo? Pois é, a gente tem essa impressão mesmo, né? Porque aparece mais na mídia, né? As notícias aparecem mais. É que, infelizmente, o suicídio tem um caráter contagioso. Nossa, Baleia Azul. É. Essa série, né, 13 Reasons Why, né, as 13 razões, né, para não sei em português. Justificar, né, o suicídio da moça, né, os porquês, né. Os porquês. É como se, vamos dizer assim, a média de suicídios, ela não muda, mas aquela pessoa que estava no limite, né, entre cometeu ou não cometeu suicídio, ou uma tentativa de suicídio. Quando existe essa massificação da informação, né, e que até glamourizando, né, de uma certa forma, a morte por suicídio, né, isso acaba contaminando, né, a população, e a pessoa que estava na dúvida, ela tem certeza. Então você realmente tem picos de suicídio quando existem esses fatores externos, sociais, ocorrendo. Lembra muito o fenômeno do século XVIII, da publicação do livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Né? O Goethe foi até acusado de molestar a juventude na época. Olha, né? só. Alguns cardeais, o pessoal da religião, proibiram o livro, porque ele descrevia de forma tão precisa, né, a depressão e o sofrimento do rapaz, que houve uma epidemia de suicídios na época. Isso sem internet, hein? A coisa do E século você acha XVIII. que hoje a disseminação disso nas redes sociais faz com que aumente o número de suicídios? Ah, sem dúvida. Sem dúvida isso ocorre, né? É um fenômeno que se alastra, feito pólvora. E como eu te falei, aquelas pessoas que estão na dúvida, que estão ali no limiar, elas acabam se sentindo no grupo dos que conseguem cometer o suicídio, conseguem completar o suicídio. Então, falar sobre o assunto, você acha que isso, de alguma maneira, faz com que isso acabe aumentando? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí é preciso separar. Não falar como nós estamos falando, evidentemente. Exatamente. A massificação da informação como algo compreensível ou algo até desejável em determinadas situações, sim, isso é muito perigoso. Não é? Eu acho que, infelizmente, né, fazendo uma mal comparação, não dá para comparar Goethe com as 13 razões, mas enfim, claro. Existe uma glamourização. Né? É um suicídio fashion. Né? Agora, se você encarar seriamente, falar seriamente sobre suicídio, eu acredito que vai acontecer o contrário. Você vai até conseguir prevenir, se não todos, infelizmente, sim, mas uma boa parte das tentativas de suicídio. Agora, Fred, você acha que a gente pode perguntar para uma pessoa diretamente se ela está, por que ela está tentando cometer suicídio, ou se ela está tentando? Eu acho que perguntar se ela pensa no assunto deve ser feito. Eu acho que você deve perguntar diretamente. Né? Agora, quando a pessoa já tentou o suicídio, aí que mora o perigo. A gente acha que cão que ladra não morde. Isso não é verdade. Não. Normalmente, as pessoas que morrem efetivamente, elas já tentaram antes. Porque a gente ouve muito isso, né? Pessoas que ameaçam, né? E falam, ela só ameaça, cão que ladra não morde, por que não se mata de uma vez? E isso é uma bobagem falar. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque você está, de uma certa forma, estimulando a pessoa a utilizar o método mais letal da próxima vez. Sim. Né? Então, isso pode acarretar, sim, um aumento da letalidade, né, das próximas tentativas de suicídio. Veja, não que não existam tentativas de manipular através de tentativas de suicídio frouxas.
né? A gente sabe que existem alguns transtornos de personalidade em que a pessoa, de uma certa maneira, ameaçando que vai tentar o suicídio, ou fazendo tentativas muito frouxas, né, que de baixa letalidade, elas conseguem manipular o ambiente. Sim, mas o que eu penso é que se uma pessoa chega ao ponto de precisar manipular o ambiente desta maneira, é porque ela também já está muito mal. Exatamente, você tocou no ponto. Não né? é? É um indivíduo extremamente doente. Você não acha? Né? Extremamente. Para ter que ameaçar se matar para conseguir o que ele objetiva, Jesus, a pessoa precisa de atendimento médico urgente. Não precisa? Né? Tá muito mal. Né? Então é isso. Né? Qualquer ameaça ou tentativa de suicídio tem que ser encarada seriamente. Bom, vamos falar mais disso. Quero saber as causas do suicídio no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para os condomínios, que se diz respeito à parte dos reajustes salariais, da negociação coletiva de trabalho que foi empreendida aí na região com os sindicatos dos trabalhadores, destacando que tanto na cidade de Santos, Cubatão, São Vicente e Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, o reajuste salarial é de 6%. Tem algumas diferenças. Por exemplo, na Praia Grande, esse percentual vai ser aplicado ao valor do salário de 2015. Por que isso? Porque, na verdade, existe um dissídio coletivo que ainda não foi julgado relativo ao ano de 2016. O dissídio coletivo é aquele processo quando os sindicatos não entram no acordo e a questão vai ser decidida no tribunal. Então, Praia Grande tem que tomar esse cuidado. Com relação à cesta básica, também teve diferença. Então, minha sugestão a você é de que entre no nosso site, verifique lá que tem um boletim informativo para cada uma dessas cidades que eu mencionei, dizendo essas diferenças de reajuste salarial e mesmo de cesta básica. O principal e o fundamental que houve nessa negociação coletiva com os sindicatos é de que foram introduzidas algumas regras importantes para que você, enquanto síndico, possa ter mais condição de controle dentro, por exemplo, da zeladoria. Estabelecemos alguns critérios em que a utilização desse espaço no condomínio é exclusivamente para a residência do trabalhador e de sua família. Porque antes, embora isso parecesse lógico, não estava acontecendo. Muitos companheiros ou companheiras de funcionários e funcionárias de condomínio usavam aquele espaço para outras finalidades, como prestação de serviço, até um local de referência para prestação de serviço. Então, isso foi eliminado da regra que vigorava antes. Preste atenção, entre em contato conosco quando tiver qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso sobre suicídio com o psiquiatra Dr. Frederico Demétrio. Fred, causas do suicídio. Olha, o suicídio, em pelo menos, 90% das vezes, está associado a algum transtorno mental. Não necessariamente depressão, tá? Muitas vezes com depressão, ou a depressão dentro do transtorno bipolar, às vezes transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, né? O indivíduo acaba ouvindo vozes que mandam ele se matar.
né? E transtornos de personalidade. Né? Transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é muito associado a tentativas de suicídio e a, eventualmente, completar o suicídio. São, diria assim, são os principais transtornos mentais em que existe um risco maior, né, de suicídio. Mas é claro que existem suicídios que não estão associados a transtornos mentais. Não. Às vezes a pessoa está com uma doença grave, alguma coisa assim. Exatamente. E ela resolve dar fim à vida? É um suicídio, digamos assim, consciente, né? O indivíduo tem uma doença terminal, ele sabe que a doença é terminal, ele não está deprimido, né? Então está plenitude cognitiva, né? A capacidade de racionalizar, né? E ele prefere o suicídio ao sofrimento que uma doença longa e incurável vai provocar, né? Tanto que existem até em alguns países a possibilidade do suicídio assistido. Sim. Né? E é claro que nesses casos não há uma doença mental, é a primeira coisa a ser descartada, né? Se o indivíduo realmente está de posse das suas faculdades para poder tomar essa decisão definitiva. Né? E tem suicídios assim estranhos, né? Suicídios altruístas, a pessoa sabe que vai morrer se ela for ajudar alguém que está se afogando, mas mesmo assim ela não resiste e acaba se jogando para salvar o potencial afogado e morrem ambos. Né? Isso infelizmente acontece. Né? E tem também os suicídios relacionados a fanatismo religioso, né? Infelizmente é um fenômeno bastante frequente no nosso tempo, sim, mas não no nosso país. Sim, que às vezes são aquelas seitas, várias pessoas. Também. O mais conhecido era do Jim Jones, né? Sim, foram muitas pessoas. Muitas pessoas. Agora, Fred, como prevenir o suicídio? Então, veja, o principal é qualquer ameaça ou tentativa tem que ser valorizada. Esse é o ponto fundamental. Aí você precisa ver o que está por trás disso. Se existe um transtorno que precisa ser tratado, adequadamente tratado, né? Ou se é alguma outra dessas causas mais, digamos assim, menos frequentes, né? Que acabam precipitando o suicídio. Agora, o importante é abordar todas as tentativas ou ameaças de forma muito séria. Como a gente falou anteriormente, o indivíduo que usa isso para manipular o ambiente, ele também está doente. Então ele precisa ser corretamente analisado. No nosso país, o psiquiatra, ele normalmente, se o paciente tem uma tentativa de suicídio ou verbaliza uma ameaça muito verdadeira, ele acaba internando o paciente, nem que seja por um período curto, né, para ver se consegue, de alguma forma, aliviar, né, esse quadro agudo que acaba potencializando a chance de vir a ter uma morte. Né? Mas nem sempre a gente tem essa disponibilidade, né, de internar o paciente. Agora, o que é para-suicídio? Então, o para-suicídio é quando o indivíduo ele comete algo que é potencialmente fatal, por exemplo, uma ingestão de comprimidos, mas ele sabe que não vai morrer. Vamos dizer assim, ele já calcula, vamos dizer assim, mais ou menos, quanto ele poderia ingerir do medicamento, do veneno, ou da substância, para mais ou menos garantir. Esse é o perigo do para-suicídio, né? Sim. Ninguém sabe direito qual a dose para cada pessoa, isso muda muito. E fazer como se fosse realmente uma tentativa de suicídio. Né? É uma tentativa, muitas vezes, mais clara de manipular o ambiente, né? Como a gente tinha falado anteriormente. Para chamar atenção. Né? Tem um ganho secundário em cima disso. Mas também isso pode ser confundido simplesmente com ignorância. Né? Quer dizer, a pessoa realmente tentou morrer, é uma verdadeira tentativa de suicídio, não para suicídio, né? E simplesmente não conhecia qual a dose letal de determinada substância. Porque numa dessas a pessoa realmente pode morrer, exatamente, né? Exatamente. Se isso não for encarado seriamente, a pessoa erra a dose e acaba morrendo. Né? Então, qualquer que seja a gravidade da tentativa de suicídio, ela tem que ser abordada muito seriamente. Você acha que esses adolescentes que fizeram aquelas tentativas de sufocamento, não houve essa... eles se enforcam
na internet poderia ser encarado como parasuicídio ou não? De uma certa maneira, sim, se a intenção não era morrer, mas Não. simplesmente... Quanto tempo eles aguentavam sem Exatamente. respirar? Não deixa de ser uma forma de parasuicídio, sem Né? dúvida. Uma coisa louca, porque aqui em Santos nós tivemos um caso de um adolescente que faleceu, né, ano passado, porque ficou mais tempo e teve uma anóxia e morreu. Sim, eventualmente o desafio ele é cada vez mais intenso, né? A pessoa tem que vencer um tempo cada vez maior. Sim. E chega uma hora que o indivíduo perde a consciência e aí perdeu a consciência, Foi acabou. isso que aconteceu. Não tem mais Foi jeito, isso que né? aconteceu. Se não tiver alguém do lado, e normalmente não tem, né? Hoje em dia a internet permite que você faça isso para milhares de pessoas sem ninguém estar do teu lado, né? Então, Que coisa. Bom, já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vou falar a respeito de afta, né? Que acomete muita gente. Todo mundo, né, tem uma vez na vida uma afta. São lesões esbranquiçadas. A borda dela é vermelha, brilhosa e de muita ardência, né? Acomete mais pessoas que têm alguma doença que baixa a imunidade, né? Como AIDS, diabetes, câncer, infecções vaginais. E também pode ser acometida por estresse, que baixa a nossa imunidade. Alergia a algum alimento que comeu causa afta, como alimentação ácida, trocas hormonais, mudança brusca hormonal, menstruação, tudo pode acometer uma afta, tá? A afta, os sintomas como eu falei, ardência, uma lesão esbranquiçada com a borda avermelhada, ela pode ter algum sangramento também. Em situações mais raras, causa febre, inflamação dos linfonodos, mas isso em situações mais raras mesmo. O tratamento quem tem alergia à alimentação ácida, evita a alimentação ácida, tá? Pode passar uma pomada específica, é importante ir no cirurgião dentista que ele vai te orientar para te falar a pomada que deve ser passada, mas existe pomadas para a afta, que acelera essa cicatrização e parece a ardência logo, né? E ver qual é o foco, o que está acontecendo, é troca hormonal, é por alguma doença sistêmica, é estresse ou é alimentação, para que evite, né, a pessoa de ter toda hora uma afta, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida e até semana que vem. Obrigada. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o Dr. Frederico Demétrio, mas antes confiro uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, qual é a dica de hoje? Bom, vamos falar de uma sala masculina. Nessa sala masculina, a sala da lareira, uma biblioteca, de repente, na casa, né? Onde a gente pode, de repente, forrar os móveis com um couro, né? Nesse tom bem... não é um couro natural, né, mas poderia ser, né? Hoje também os elementos sintéticos têm uma durabilidade muito maior. Sim. Assim como as peles, né, que a gente pode estar colocando nesse ambiente. Uma banqueta, né, isso é uma pelúcia. Então é uma variação também de produtos naturais, mas na realidade a gente está falando de elementos sintéticos. Sim. Né?
uma estampa de caçada em linda. cima desta lareira, de repente, que poderia ter nesse ambiente, ou em toda a marcenaria em volta dela. Um papel estampado traz uma personalidade no espaço. Eu acho que ele define realmente o morador, né? Mobiliários clássicos, que eu acho que pede bem ao ambiente, né? E nesse projeto todo, persianas de madeira fazem toda a diferença, né, nessa linha. E aqui a gente tem uma gama muito grande do tom, né? Então, de repente, com o piso que vai estar, a gente pode, e o mobiliário também, a gente pode estar amarrando tudo isso ao tom. E a pessoa pode escolher mesmo. Pode né? escolher. Aqui até uma persiana preta ficaria charmosa, com os detalhes de fita num outro tom, de repente, num tom de marrom. A mistura do preto com marrom é bacana. Muito lindo também. Gosta desse estilo? Eu gosto. Ai, que bom. Até semana que vem. Até semana que vem. Muito legal a dica, Eloy. Fred, suicida. Como é que é o cérebro dele? A gente sabe, né, através até de exames feitos tanto no cérebro de pacientes com tentativas de suicídio anteriores, né, neuroimagem funcional, mas principalmente com bancos de cérebros, né, que existe uma alteração até neuroanatômica no cérebro dos suicidas. Em algumas regiões do cérebro, os neurônios eles estão desorganizados, se for comparado com o cérebro de uma pessoa que nunca tentou suicídio ou nunca pensou em se matar. Então, o suicídio, ele muitas vezes é encarado como se fosse uma doença à parte, que pode ocorrer como uma comorbidade nas outras doenças psiquiátricas, ou, eventualmente, isolado. Né? É como se essa suicidalidade ou suicidabilidade, não existe um termo em português correto para designar isso, né, pudesse ocorrer em maior ou menor monta nos transtornos que a gente comentou, né, no transtorno bipolar, na depressão, na esquizofrenia, nos transtornos de personalidade. E qual é o tratamento? Olha, é claro que o tratamento da doença de base é o mais importante, no caso de existir, né? A família tem que ser envolvida, né? A responsabilidade tem que ser compartilhada com todos os que estão em contato com a pessoa, né? Tanto os parentes mais próximos, o psiquiatra, o psicólogo, ou às vezes outros profissionais, né? Até para ajudar a vigiar o paciente, né? No caso de o paciente ficar em casa, um acompanhante terapêutico, alguém para auxiliar na monitoração desse paciente, né? Existem alguns medicamentos que, independente do diagnóstico da pessoa, né, eles podem ajudar a diminuir o risco de suicídio, né? A gente já tem trabalhos mostrando isso. Existem algumas técnicas biológicas não medicamentosas que podem ser tentadas também em alguns casos específicos, né? E nisso que eu falei, quer dizer, não necessariamente esse medicamento ou essa técnica não farmacológica tem uma indicação para aquilo, né? Mas ela funciona para a suicidalidade, ela reduz a potencial letal da pessoa vir a cometer o suicídio. As drogas, essas medicações, elas vão diminuir esse potencial, você está dizendo? Exatamente. Tanto os medicamentos quanto esses tratamentos não farmacológicos, eles podem reduzir o potencial da pessoa vir a tentar ou até a cometer o suicídio. Não resolve totalmente, mas diminui muito. E o CVV? O CVV a gente não pode deixar de mencionar, 141. Né? É um recurso que pode e deve ser utilizado tanto pela pessoa que está pensando, né, que essa pode ser uma saída, né, que se matar pode ser uma saída. Normalmente as equipes do CVV são muito bem treinadas e conseguem conversar com a pessoa de forma muito terapêutica e conseguem abordar, né, essa ideação suicida, essa ameaça de cometer o suicídio de forma muito construtiva. Né? Eu confio muito no CVV, acho que é algo que a gente sempre pode lançar a mão. E, eventualmente, um familiar, né? Um familiar que está diante de uma forte ameaça, não sabe direito
a quem recorrer, né? Não sabe como abordar o paciente, né? A pessoa que está tentando suicídio, está pensando em se matar, está muito resistente à ideia de conversar com alguém. O próprio familiar pode telefonar, o telefone é 141, e pegar dicas, pegar orientações, que são sempre muito bem-vindas nessa hora de desespero, a pessoa fica meio perdida, né? Sem saber Como é pra que onde você acha que a família, Fred, pode ajudar, sobretudo os adolescentes, que eu acho que são pessoas mais vulneráveis, né? Que estejam pensando nisso, porque eu acho assim, eu digo que o adolescente ele é muito cruel, né? Essa fase, né, em que eles cometem esse bullying, tudo isso muitas vezes tem adolescentes que não conseguem lidar muito com essa situação, não é? Talvez perceber até antes, né? Quando a criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de bullying, infelizmente, você colocou muito bem, né? Existe uma crueldade que às vezes fica disfarçada, né? Mas o comportamento da criança ou do adolescente que está sofrendo bullying, esse é muito flagrante, né? Deixa de fazer as coisas que gostava de fazer, começa a se isolar, né? Começa a evitar lugares que antes ele frequentava, né? Então a família pode perceber até antes, né, do desencadeamento de um transtorno mental ou de uma tentativa de suicídio, que alguma coisa está errada, né? Eu alerto também para os professores, né? Aquele aluno que muda de comportamento, passa a ficar mais isolado, deixa de participar da aula, já deixa de entregar os trabalhos, as lições com a frequência que ele entregava. Pode ser um problema pessoal da criança ou do adolescente, mas pode ser algo relacionado à classe. Né? Dica final para o nosso telespectador. Olha, suicídio tem que ser levado a sério, tá? Não adianta achar que a pessoa está ameaçando e que no fundo não vai fazer. Na dúvida, a gente valoriza aquela indicação do suicídio, né? A ameaça ou a tentativa mesmo que frustra, né? O paciente, a pessoa tem que ser abordada, a família tem que ser muito atenta a esses sinais, né? Não pode ter vergonha de pedir ajuda, né? Muitas vezes a família fica ressabiada. Não tenha vergonha de pedir ajuda nesse momento, né? As pessoas que estão envolvidas são as que estão mais com a emoção mais à flor da pele e vão ter dificuldade de raciocinar de forma mais clara, né? Pedir ajuda a um profissional, pedir ajuda ao CVV, tudo é válido nessa hora. O que a gente não pode é fingir que não está vendo. É isso aí. Muito obrigada, foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.